Maliá, ela está no capítulo 29 de Deuteronômio, e junto com Mafitir, a leitura final, é o capítulo 29, versos 1 a 8. É o discurso final de Moshe. Então nos diz assim: Moshe chamou todo Israel e disse a eles: vocês viram tudo que Deus fez diante de seus olhos na terra do Egito, ao faraó e todos os seus servos e a toda a sua terra, os grandes testes de fé que seus olhos viram e aqueles grandes sinais do envolvimento direto de Deus e as pragas extraordinárias. Até esse dia, Deus ainda não havia dado a vocês um coração que reconhecesse sua verdadeira bondade, olhos para vê-la ou ouvidos para escutá-la. Eu conduzi vocês pelo deserto por 40 anos, mas suas vestes não se estragaram sobre vocês com o uso, e nem seus sapatos rasgaram por terem sido usados em seus pés. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, novo ou velho, a fim de que vocês reconhecessem que eu sou Deus, seu Deus. Ou seja, sempre tiveram o seu sustento, sempre de forma presente. Quando vocês chegaram neste lugar, Sihon, o rei de Heshbon, e Og, rei de Baxã, vieram guerrear contra nós, e nós os aniquilamos. Nós tomamos suas terras e a demos como herança às tribos de Reuven e Gade. Essas possessões de terra ficam antes do Jordão, antes de entrar na terra prometida, ok? Então, as tribos de Reuven e Gade e metade da tribo de Menashe que tiveram essas heranças. Como vocês testemunharam a grandeza de Deus, guardem as palavras deste pacto e as observem para que tenham sucesso sempre, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, aqui nesse discurso final de Moshe, com licença, Moshe está trazendo, né, a memória das pessoas, os grandes fatos, de forma bem resumida, desde o Egito, as pragas extraordinárias, os sinais que ali se manifestaram através de Moshe e a intervenção direta de Deus naquilo que aconteceu no Egito e através da passagem pelo deserto, né? Com todas as suas características ali. Segundo Rashi, né, a expressão que usa aqui, né, este dia, como está no versículo 3, até este dia. Então Rashi diz: nenhuma pessoa pode apreciar a profundidade da mente de seu professor ou a profundidade de seus ensinamentos até antes de 40 anos. Assim, o onipresente não foi escrito com vocês até este dia, mas de agora em diante ele será rigoroso com vocês. Portanto, guardem as palavras deste pacto, né? Como nos fala a nossa aliá de hoje. Então, guardem a aliança deste pacto. Nesse sentido aqui, 40 anos pelo deserto, também nos relata aqui, segundo o comentário de Rashi, em que todo discípulo, aluno, todo aquele que está no aprendizado, ele não tem como compreender ou apreciar de forma adequada, correta, né, a profundidade da mente do professor ou a profundidade de seus ensinamentos. Porém, segundo esse sentido aqui que Rashi comenta, a partir dos 40 anos, então Deus ele já não é mais tão brando como foi durante todo esse período de 40 anos em que o povo judeu saiu do Egito até chegar esse momento em que eles estavam para tomar posse da terra prometida.
Então, aqui Moshe está dizendo ao povo judeu que guardem bem as palavras desse pacto, desta aliança, porque daqui para frente, Deus ele vai tratar com mais rigor convosco, porque agora vocês têm mais amadurecimento para compreender melhor realmente a mente do seu professor ou mestre, né? Bem como também a profundidade dos seus ensinamentos de forma mais adequada, né? Então, o que nós podemos aprender aqui, dentro dessa realidade, é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais compromissos nós precisamos ter, mais comprometidos com Deus nós precisamos ser. Porque à medida que nós crescemos no conhecimento, mais vai ser exigido de nós, mais vai ser exigido de você, né? Então, às vezes você está estudando a Torá, por exemplo, e você começa a perceber que certas coisas começam a acontecer na sua vida, como adversidades, provas, testes, e às vezes você não compreendendo, não discernindo corretamente, então você às vezes se expressa da seguinte forma ou algo semelhante, dizendo: puxa vida, mas depois que eu resolvi me dedicar aos estudos da Torá, as coisas parece que deram aí uma atrofiada, parece que as coisas ficaram mais difíceis ou algo semelhante, né? Então, no primeiro plano, isso significa que, a partir do momento que nós decidimos nos dedicarmos mais aos estudos da Torá, as adversidades são mais fortes, né? Você vai ou não continuar os estudos da Torá? É nesse sentido que Deus está permitindo a prova, para ver se realmente você tomou uma decisão com o devido amadurecimento, compromisso e responsabilidade. Ok? Você insiste, persiste, persevera. Então os obstáculos, as provas e os testes dentro desse sentido, eles mudam. Aí eles mudam a sua configuração. Então Deus vê e que realmente você está determinado, decidido, comprometido e vai seguir em frente. Então aí muda-se as configurações. Então aí começam as provas e os testes já em outro nível de formas diferentes. Então começa a acontecer na sua vida algumas coisas que traz a você dissabor, né? Alguma coisa que, por exemplo, você fez um pedido a Hashem para que ele resolvesse um problema de saúde, um problema financeiro, né? Um problema de ordem familiar, um problema no trabalho, ou coisas semelhantes. E aí então você é confrontado com estas coisas. E Deus permite para ver se realmente o que você está aprendendo vai colocar em prática. Agora a configuração é diferente. No primeiro plano, a configuração era para ver se realmente você estava decidido a persistir nos estudos. Não, eu vou me dedicar aos estudos. Então aí você se dedica. Então Deus vê que você passou na prova. Agora ele muda a configuração do segundo plano. Nesse segundo plano, então vem aquelas coisas mais ligadas intimamente a você, né? Para ver como que você vai reagir. E aí nesse aspecto, nesse segundo plano, qual que é o sentido? O sentido é aquilo que você está aprendendo nos estudos da Torá, se você vai pôr em prática. Um exemplo, dentro do estudo da Torá, você aprende a ter paciência, ok? Então, começa a acontecer na tua vida algumas coisas que realmente tiram você do sério. Que faz com que a sua paciência tenha estupim curto, né? Tem alguns que tem o estupim até para dentro, né? Quer dizer, antes da pessoa terminar de falar alguma coisa que ela não gosta, ela já solta toda a linha, o carretel em cima da pessoa, né? Bala, né?
passa um trator, né, por cima da pessoa, né? O estupim é para dentro. Então, muda a configuração das provas e dos testes. Essa mudança de configuração, ela é dentro daquele sentido. Você vai pôr em prática o que está aprendendo? Ou você vai ter que voltar ao mesmo ponto? Tem pessoas, por exemplo, que dizem assim: puxa vida, mas de novo está acontecendo isso comigo? É porque você não passou, é aprovado. Você foi provado, foi testado e foi reprovado. E voltou de novo, situação igual ou semelhante, para ver se você vai pôr em prática os ensinamentos que está aprendendo. Coloque isso dentro de uma configuração da escola secular. O que acontece com o professor? O professor, ele dá uma aula, dá um ponto, né? E depois que ele conclui aquele ponto, aquele estudo, o que ele faz? Ele coloca uma prova. Ele vai fazer um teste. Vamos ver se vocês aprenderam, queridos alunos. E aí o professor, ele faz o quê? Ele faz lá uma provinha, certo? Ele faz uma provinha para ver se os alunos aprenderam aquele ponto em que ela deu, que o professor ou a professora deu. E aí ela recolhe as provas, né? E aí ela vai ver qual é a reação dos alunos, né? No sentido, né, de 1 a 10, por exemplo, ou de 0 a 10, porque tem aluno que consegue tirar 0, né? É interessante isso. Então ela faz a prova, aplica o teste de 0 a 10. Então tem aqueles alunos que tiveram nota 0, outros 2, outros 4, outros 5, outros 6, outros 10. Aí o professor, ele vê o quê? Bom, quem tirou 10, beleza. Quem tirou nota média, beleza. Quem tirou nota abaixo da média, então precisamos ver, ela vê qual é o ponto exato e vai focar naquele ponto. E toda a classe participa do quê? Da reavaliação, no sentido de o professor, ele vai fazer uma reavaliação do estudo. Então ele vai pegar o estudo, vai fazer uma recordação do estudo, ele vai voltar realmente, principalmente a focar naqueles pontos mais negativos, em que alguns da classe tiraram uma nota de média para baixo. Só que aqueles que tiveram uma nota de média para cima, né, ou até mesmo a nota máxima, vão continuar na sala de aula e vão ouvir novamente a explicação do mestre, do professor. Então, o que os sábios nos falam dentro desse aspecto? Eles nos falam que o mestre, ele vai tratar os alunos, tanto aquele que é muito bom, como aquele que não é tão bom assim, do mesmo jeito, do mesmo nível, com a mesma consideração. Por isso que quando o professor faz uma reavaliação da matéria dada, do ponto dado, para focar principalmente naqueles que tiveram uma nota média para baixo, né, para que possam aprender adequadamente. E aqueles que tiveram a média para cima, né, não tem sentido algum? Tem. É reavaliar, fortalecer e realmente não esquecer em definitivo o aprendizado. Por isso que os estudos da Torá têm um ciclo anual. Nessa semana nós estamos na Parashá Kitavô, mas são décadas, centenas de anos que os estudos vêm vindo, certo? E todo o ciclo anual, hoje nós estamos no ciclo Kitavô. São centenas de anos que o ciclo Kitavô, da Parashá da semana, é focado. Ah, eu já estudei, já li 10 vezes. Eu acho que eu não preciso fazer de novo. Será que não?
os nossos verdadeiros sábios, né? Nós não somos sábios, ok? Mas os nossos verdadeiros sábios, eles quando estavam já praticamente no fim da vida, eles falaram que não aprenderam nada ainda. Moshe, ele estava aqui, ó, na Parashá Kitavô. E as últimas parashiot do livro de Devarim. Nós vamos recordar aqui, Moshe, ele queria muito entrar na Terra Prometida. Mas o objetivo dele não era entrar na Terra Prometida para ter o sabor, né, entre aspas, né, da vitória, de ter sido líder do povo, de trazer o povo até aqui, de entrar na Terra Prometida liderando o povo. Os nossos mestres falam que o objetivo principal de Moshe era de poder entrar na Terra Prometida para cumprir os mandamentos que só podem ser cumpridos dentro da Terra Prometida. Ou seja, Moshe chega ali com seu vasto conhecimento, com a sua vasta sabedoria, e ele ainda se sente incompleto. Ele ainda sabe que ainda havia muita coisa para ele aprender. E os verdadeiros sábios são assim, amados. Então imaginemos nós, né, que não chegamos aí no dedão do pé do Moshe, por assim dizer, obviamente, né, o quanto que nós temos ainda que aprender pela frente. Então, nesse sentido aqui, quando Rashi ele comenta sobre essa questão, né, este dia é exatamente para que essa geração possa refletir um pouco mais sobre essa questão. Para poder entrar na Terra Prometida, sabedores que estão tomando conhecimento neste momento, naquele tempo, de que Deus iria exigir mais deles, porque eles tiveram uma faculdade de 40 anos. Só que essa faculdade de 40 anos, amados, não é que nem essas faculdades, né? Melhor dizendo, não é que nem esses certos alunos que estão na faculdade aí há 10 anos, não vai nem para frente nem para trás, está pior do que poste, né? Estacionado ali, né? Não vai, não aprendeu nada, não sabe de nada, só fica nas suas ideologias e militâncias pobres e podres e não vai. Não é esse tipo de, entre aspas, né, de faculdade de 40 anos que o povo passou. Era cada passo um aprendizado, um ensinamento. Era cada ano realmente estando aí sendo renovados no conhecimento, no entendimento, na obediência. Dentro desse aspecto tinha altos e baixos da obediência, mas o aprendizado era sempre para frente. E agora, quando eles chegam no fim da sua faculdade do deserto, Moshe está fazendo uma recapitulação como bom mestre, como bom professor, está fazendo uma recapitulação de tudo nesses seus últimos 36 dias, para que o povo tenha consciência de que a partir desse momento em que vocês entrarem na Terra Prometida, guardem este pacto, porque Deus vai exigir mais de vocês. Então ele não será tão brando assim. Ele não será tão complacente convosco. Porque vocês tiveram 40 anos de faculdade, 40 anos de aprendizado. Agora vocês conhecem melhor a mente do seu professor, conhecem melhor o significado dos ensinamentos do seu mestre, o Eterno. Ou seja, dentro do mesmo aspecto, né, educação secular, obviamente, à medida que os alunos passam de ano, vai sendo exigido mais. E quando passa do nível universitário, se formando, seja qual a função ou profissão que ele escolha, a partir do momento que ele conclui a faculdade, vai ser exigido mais dele, onde
aquele que tem o nível universitário, ele normalmente está pronto para responder de forma civil e criminalmente, acrescido com responsabilidade, por causa do seu nível de conhecimento. Entendeu? A lógica é essa, apesar que nós vemos aí pelo mundo afora aí que muito foge a esta lógica, né? Porque faculdades, com raras exceções, meu Deus, né? E também alunos universitários se formando, com raras exceções, né? Saindo dos seus níveis de faculdade e entrando para o mundo, para as profissões, suas responsabilidades, seus compromissos, né? E seja qual a função que ele escolheu ou a profissão que ele escolheu, ele vai responder pelo seu nível de escolaridade. Apesar que, infelizmente, tem muitos ainda saindo das faculdades escrevendo casa com Z, né? Cebola com S, né? E muitos não sabem direito qual é a mão direita e qual é o braço esquerdo, né? Então é muito sério isso daí. Mas as responsabilidades são as mesmas. E a cobrança, por causa do seu nível, também é a mesma, né? Então, por isso, um exemplo muito simples, né? Já pensou um médico, né? Aliás, um aluno que faz faculdade de medicina, se forma, né? Como médico, não passa por nenhuma prova para poder exercer a função de médico, sabemos disso, né? Aquele que se forma na faculdade de Direito, para ele poder advogar, ele precisa fazer um exame. Mas ele fez a faculdade de Direito, se formou em bacharel em Direito e tem que fazer uma prova para poder exercer a função de advogado. O médico não, ele se forma na faculdade de Medicina e já sai para o embate, já sai para a batalha, entendeu? E aí, já pensou se fosse exigido um exame antes de poder exercer literalmente a função de médico? Quantos alunos passariam e quantos alunos não passariam? E tem um detalhe: o advogado, ele precisa fazer o exame, passar, mas ele não vai afetar a vida de forma, vamos dizer assim, de uma forma fatal, né? O médico, se ele cometer um erro, pode ser fatal para o paciente, não é verdade? Então vejam bem as questões aí dentro desse sentido. Então, nesse aspecto aí, aqui, todo o povo passou pela faculdade do deserto. Deus vai exigir de cada um de vocês a partir do momento que entrarem na terra prometida. Porque todos tiveram a oportunidade de poder passar pela faculdade do deserto, o aprendizado. E agora vocês vão ter que praticar, exercer literalmente o aprendizado, né? Então o dia a dia vai ser convosco. É vocês que vão mostrar se aprenderam ou não. Se errarem, a cobrança vai ser forte. Então é nesse sentido aí que nós precisamos ver. Assim como nós olhamos muito para a nossa vida secular, nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual, para podermos realmente ter uma visão dentro desse aspecto aí, ok? E nesse sentido, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre a questão da chave do êxito, né? Então ele diz assim: Moshe disse ao povo judeu: vocês devem permanecer fiéis ao seu pacto com Deus para ter êxito em tudo o que fizerem. Então, quando vocês, né, realmente entrarem ali na terra, vocês precisam realmente estarem aptos para enfrentarem os grandes testes que vocês têm, que vocês terão pela frente.
vocês já tiveram a experiência, vocês já tiveram, entre aspas, né? Vocês já passaram pela faculdade, né? Onde viram os grandes sinais ali no Egito, assim como também vocês viram as grandes pragas, né? Que ali aconteceram de forma extraordinária, né? Então, nesse sentido, Moshe disse de forma bem clara para o povo que vai entrar na terra prometida: vocês precisam guardar realmente este pacto para que vocês possam ter êxito em tudo o que vocês fizerem. Então, nesse aspecto aqui, né, vocês testemunharam, né, a grandeza de Deus. Guardem as palavras deste pacto e as observem para que tenham assim o que? O sucesso, né? Realmente na vida de vocês, pessoal, familiar e como povo, ok? Então, aqui Moshe, ele está orientando realmente o povo, né? Apesar de todas as ameaças proferidas, né? Ou seja, as ameaças são as maldições, que na realidade as advertências das maldições é realmente para que o povo realmente volte-se para a Techuvá cada dia da sua vida, cada momento da sua existência. Então, de fato, as maldições elas servem como uma repreensão, um alerta, um aviso, né? Para que a Techuvá jamais seja abandonada, mas seja praticada no seu dia a dia. Então, por isso, guardem as palavras deste pacto e as observem, para que tenham sucesso em tudo que fizerem. Então, a palavra hebraica para o êxito, né, ela é tasquilu, tasquilu, e também significa compreender. Então, o êxito também significa compreender. Por isso, nós vemos aqui, realmente, Rashi comentando que para a mente do aluno, do discípulo, a princípio é difícil ele compreender a mente do seu professor, né? Os ensinamentos do seu mestre. E depois, quando chega nos seus finalmente, então ele já está mais maduro, está mais compromissado com seu mestre, com seu professor, ele está mais conectado com ele, então ele compreende melhor a mente do seu mestre e os ensinamentos do seu professor. Este é o aspecto que o Rebbe traz para nós dentro da visão realmente do nosso aprendizado. Por isso, Moshe diz: guardem as palavras deste pacto. Então isso é o quê? Ensinamento, aprendizado. E as observem, ou seja, praticar, obedecer. Então guarde as palavras deste pacto e as observe. Ou seja, através da prática, através da obediência, você tem a chave de todo sucesso na sua vida pessoal, espiritual, física, financeira e material. Então, nesse sentido aí, é para que você, de fato, tenha sucesso em tudo. Com licença. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel continua dizendo, né? A palavra hebraica, então, para êxito é tasquilo ou tasquilu, e também significa compreender. Assim, esse versículo implica que, ao cumprir os mandamentos de Deus, compreenderemos tudo o que devemos fazer. Compreenderemos tudo o que devemos fazer. Então, o período de aprendizado, o povo judeu já teve. Agora, eles têm que obedecer, pôr em prática o que eles compreenderam
através dos ensinamentos. Então, há muitos aspectos na vida de cada um de nós com os quais nos debatemos para determinar qual é a maneira de proceder de forma mais positiva possível do ponto de vista espiritual. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós sempre precisamos procurar avaliar as coisas do ponto de vista espiritual, porque o ponto de vista espiritual é o que rege a nossa vida. Quando nós avaliamos as coisas do nosso ponto de vista pessoal, dentro desse mundo físico, no sentido do que eu quero, nós estamos correndo um perigo. Estas maldições poderão vos alcançar e tomar posse de você. Mas quando nós avaliamos do ponto de vista espiritual, nós afastamos a maior idolatria que nós podemos cometer, que é a idolatria do nosso eu, do nosso ego, o egocentrismo. Porque isso nos leva a agirmos de forma, muitas vezes a gente não admite, mas muitas vezes nós podemos agir de forma que nos colocamos numa posição mais do que Deus. Mas a pessoa não admite isso. Não, que isso, Deus é Deus, eu sou eu. Pronto, ele já acabou de colocar-se acima de Deus. Por quê? Deus é Deus e eu sou eu. Ou seja, Deus é Deus, ele fica para lá, eu sou eu, fico para cá. Eu coordeno, eu comando a minha vida. Ponto final. Você está entendendo como que muitas vezes a própria expressão nos faz colocarmos-nos numa posição acima de Deus? Então, por isso, o nosso Rebbe fala do ponto de vista espiritual, porque ele sempre será positivo e sempre vai nos levar no caminho correto. Então, ao vivermos em consonância com as instruções da Torá, nos tornamos sensíveis à vontade de Deus. Isso, por sua vez, nos ajuda a compreender como atuar de acordo com o desejo de Deus naquelas áreas da nossa vida. E assim nós podemos realmente termos a devida sabedoria e o devido poder vindo de Deus para podermos dominar aquela área da nossa vida e esta área da nossa vida não estar fazendo o que é o desejo da alma animal, mas fazer a vontade da alma divina, estar e permanecer sempre em conexão com Deus. Chave do êxito. Entendeu? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol yaveh. Então a chave do êxito, ela está dentro do aspecto, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, está dentro do aspecto da palavra tasquilo, ou tasquilu, né? Que significa êxito, mas ela a palavra hebraica, né, a tradução literal, para êxito, né, é tasquilo ou tasquilu, mas significa também compreender. E compreenderemos tudo o que devemos fazer do ponto de vista espiritual. Fulano, por que você fez tal coisa? Porque eu fiz, eu quis fazer. Ninguém manda em mim. Eu fiz porque eu quis fazer, horas bolas. Quantas vezes, né, certas pessoas se expressam dessa forma? Eu fiz porque me deu vontade. Veio na minha cabeça, eu fiz. Entendeu? Então nós temos que realmente termos essa questão. Tasquilu, né, êxito, mas significa compreender. Então nós precisamos compreender tudo do ponto de vista espiritual, porque aí nós compreendemos qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Hashem para as nossas vidas, ok? Indo para o nosso finalmente, né?
Estamos aí com a Eunice Bezerra Loretti, lá do Rio de Janeiro. Temos aí a Malu, lá do Distrito Federal, São Sebastião. Temos o Moacir Conceição. Se não me engano, o Moacir Conceição acho que é de Manaus, Amazonas. É isso mesmo, Moacir? Shalom, shalom. Né? Temos aí, quem mais que chegou por aí? Dá um joinha aí, dá um shalom aí para a gente poder ver mais quem chegou por aí. O Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, né? Também chegou por aí. Ok? Mais alguém aí? Dá um shalom aí, amados, para a gente poder identificar aqui, se possível, né? Porque nem todos aparece o nome aqui na tela, né, do celular, ok? Vamos para a nossa sexta porção do profeta Isaías, que está conectado diretamente com a expressão Nahamu, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. Antes de Rosh Hashanah, nós temos 7 porções do profeta Isaías, que nos fala dentro desse sentido aí, ok? O Moacir Conceição é de Salvador, Bahia. Então, o Moacir, eu mudei você de cidade e estado, agora você retorna para a sua cidade e seu estado. Salvador, Bahia. Né? Você nunca fez uma viagem tão rápida como essa, e nenhuma mudança tão rápida como essa, né? Foi para Salvador, e já voltou para Bahia, assim também. Baruch Hashem, ok. Então, a sexta porção é a penúltima, e a semana que vem teremos a última porção do profeta, de consolação para o meu povo, diz o Eterno. Está no capítulo 60 de Isaías, né? Capítulo 60, versos 1 a 22. E nós vamos aqui comentar apenas, né? Ler e comentar rapidamente alguns aspectos desta palavra. Dentro dessa porção aqui, amados, capítulo 60, verso 1 e 22, você tem a história do povo judeu do passado, você tem a história do povo judeu nos dias do profeta Isaías, você tem a história do povo judeu posterior a Isaías, que vem até os dias do Holocausto, né? Vemos aí a questão da destruição dos templos, os dias de Holocausto, os dias, né, de 14 de maio de 1948, a restituição do Estado de Israel, né? E vem até os dias atuais da história do povo judeu. Ao mesmo tempo, nós temos aqui também os dias da redenção de Mashiach para o povo judeu, para Israel, para Jerusalém e para as nações. Temos aqui, no bom sentido, embutidos também as profecias da redenção final e após a redenção final. Ou seja, nestas palavras de consolação, né, nós vemos aqui que não somente o povo judeu está envolvido com esta consolação, mas está também as nações e os povos. Então vamos lá, capítulo 60, verso 1 e 22. Assim como nós falamos aí para o Moacir, né, a sua viagem, pode perceber que desde a década de 60, 70, né, para quem tem mais experiência um pouco, ok? Olha aí, vários filmes de ficção científica da época, né? Nós vemos muitas coisas se cumprindo nos dias de hoje, né? Tem alguns filmes lá atrás que mostrava lá, né, as pessoas olhando para o relógio, né, e conversando com as pessoas, né, através do relógio, o relógio de comunicação, um vendo o outro e um conversando com o outro. Nós já vemos isso na nossa atualidade, não é verdade? Né? A famosa questão, né, de transportar pessoa de um lugar para o outro, assim, né? Os testes continuam, né? As pessoas querem fazer isso de qualquer forma, né? Porém, quando nós nos compenetramos dentro da palavra divina, você tem essa viagem, você pode se transportar
assim, do passado para o presente, do presente para o futuro. E você pode, do futuro, voltar para o presente e falar, eu preciso me fortalecer para participar desse futuro glorioso que temos pela frente. Isso não é uma viagem, por assim dizer, uma viagem alucinante, porque está escrito. A Torá nos traz, os profetas nos trazem as palavras proféticas desta realidade. Então aqui não é uma alucinação, não é uma viagem boba, é uma realidade. É uma realidade, né? Tem alguns aspectos aí, por exemplo, né, de viagem à Lua, né? Tem muita gente que é muito cético nessa questão, né? Será que de fato houve uma viagem para a Lua? Será que realmente o homem pisou na Lua? Então tem uma classe de pessoas, né, ou uma quantidade X de pessoas que ainda continuam duvidando desta questão. É real ou não é real? Né? Cada um analisa aí essa questão em si, obviamente, ok? Mas a palavra divina, ela não paira dúvidas, é uma certeza. Por isso, o que está escrito na Torá, o que está escrito nos profetas, aquilo que está dentro realmente de Salmos, por exemplo, são realmente palavras reais e verdadeiras, que mostrou até aqui tudo que se cumpriu, baseado naquilo que está escrito. Então isso nos dá certeza que o que ainda não aconteceu, de fato acontecerá. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem que venha se arrepender de qualquer coisa. Entendeu? Então, esse é o nosso Deus. Isaías capítulo 60, verso 1 e 22. Então, na primeira parte aqui, nós temos aqui a luz da redenção, né? Dentro do versículo 1 a 4. Então, o profeta traz a palavra: levante, brilhe e se regozije, ó Jerusalém, pois sua luz chegou e a glória de Deus brilhou sobre você. Escuridão e sofrimento cobrirão a terra, e nuvens espessas cobrirão as nações. Mas Deus fará brilhar a luz da salvação sobre você, e sua glória será vista sobre você. Nações seguirão sua luz que guia, e reis seu brilho iluminado. Então vejam bem, amados, aqui, não vamos entrar em detalhes aqui para não perdermos tempo. Isso daqui não tem nada absolutamente a ver com o novo livro que se divulga por aí entre os meios religiosos. Não tem nada a ver com o, entre aspas, Messias que eles anunciam por aí. A palavra é bem clara e objetiva. Ela está falando do povo judeu. Não está falando de nenhum Messias apregoado por aí. Está falando diretamente Deus, a luz divina e o seu povo judeu. Então, vamos lá. Então, levante e brilhe, pois sua luz e a glória de Deus brilhou sobre você. O profeta está falando para o povo judeu. Está falando para a cidade de Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Ali, o templo sagrado, o local onde Deus escolheu para que ali fosse construído o primeiro templo, fosse reconstruído o segundo templo e onde será construído o terceiro e definitivo templo, nos dias da redenção final com Mashiach. Ponto. Ok? Escuridão e sofrimento cobrirão a terra, e nuvens espessas cobrirão as nações. É isto que está para as nações, para os povos. Escuridão.
Porém, Deus fará brilhar sobre você. O que Deus fará brilhar sobre você, povo judeu? Ele fará brilhar sobre você, povo judeu, a luz da salvação. Continuemos. E sua glória. Que glória é essa? A glória de Deus. Portanto, através de Mashiach, Deus estará revelando de forma visível a luz da salvação e a glória de Deus, através do ser humano que vem da linhagem de Yehudá, do rei David, e vem ser, naqueles dias, Mashiach, para a redenção final, para sarar e curar os 4 reinos. Ok? Nações seguirão sua luz e reis seu brilho iluminado. Ou seja, as nações... Com licença, gente. Desculpe aí o dia de hoje, hein? Então vejam bem, as nações e os povos seguirão nos dias de Mashiach esta luz, esta direção, o ensinamento. Não haverá religiões, não haverá denominações, haverá um único segmento religioso. Não haverá falsos messias, falsos profetas, não haverá falsos livros contendo meias verdades e meias mentiras. Haverá desculpa aí. Haverá apenas uma palavra de verdade, conhecida como a Torá, nos dias atuais entre as nações, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com exceção de Salmos e a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, todos os demais não terão mais eficácia nos dias de Mashiach. Porque não precisará de profecia. Mashiach, ele estará trazendo à luz plenamente todo o ensinamento. E aquilo que Moshe e os grandes sábios do povo judeu não conseguiram transmitir de ensinamento, Mashiach trará os ensinamentos mais elevados e mais profundos, com muita sabedoria, compreensão, entendimento, conhecimento das Escrituras. E, a partir do povo judeu para as nações, se estenderá todo este conhecimento. Haverá um só Deus. Isso se fala muito no meio religioso. A pergunta é, que Deus é esse? Que no meio religioso se prega. É o Deus dos gregos? É o Deus dos romanos? Ou é o Deus do povo judeu, como está escrito nos 5 primeiros livros? Pense, reflita, quem ainda não tomou uma decisão. Então as nações seguirão sua luz e reis seu brilho iluminado. Jerusalém, erga seus olhos, olhe em volta e veja todos, como todos se juntaram e estão vindo para você. Seus filhos virão de longe e suas filhas serão cuidadas ao longo do caminho por reis. Então aqui nós estamos vendo exatamente o quê? O cumprimento em que todo judeu entre as nações convergirão para Israel, convergirão para Jerusalém, ok? Nos versos 5 até o verso 7, nos fala sobre prosperidade. A prosperidade será algo radiante para o povo judeu, ok?
Depois nós temos aí os versos 8 a 12, a reunião dos exilados, né? Então, as pessoas perguntarão: quem são estes exilados que retornam tão rapidamente, como nuvens elevadas e como pombos ao seu viveiro? Então, nós estamos contemplando desde 14 de maio de 1948 esta realidade do retorno do povo judeu para a terra de Israel. Mas quando estiver se aproximando aquele momento em que as nações saberão que o verdadeiro e justo Mashiach está em Jerusalém, então o que vai acontecer? O restante que ainda está entre as nações, eles rapidamente começarão a convergir para Jerusalém, para Israel. Então, nos 4 ventos do planeta, onde ainda tem um pouco de judeu por ali, eles rapidamente começarão, vão deixar tudo para trás e vão para lá. Eles não vão ficar preocupados com as questões materiais e financeiras lá atrás. Por quê? Porque o rei Mashiach, eles vão para o encontro do rei Mashiach. E o Deus do rei Mashiach, que é o mesmo Deus do povo judeu, e o único Criador e o único Salvador, ele é o Senhor e o dono absoluto de tudo. Então eles não precisam ficar preocupados com isto, de deixar para trás. Eles vão para lá, a fonte, para se conectar de Jerusalém, de Israel, com a fonte inesgotável de todas as riquezas espirituais, físicas, financeiras e materiais. Entendeu? Quando diz tudo é Deus, Deus é tudo, significa que ele é o Senhor e soberano e dono de tudo. Ponto. Então, eu estou servindo quem? Esse Deus? Então não preciso ficar preocupado realmente com isto ou aquilo. Ele cuida de você, ele cuida de nós. Então aqui nós estamos vendo mais uma palavra, mais um sinal para estarmos atentos sobre esta realidade. A escuridão que cobre as nações, principalmente nesses dias, estas nações ainda não recebedoras desta luz a partir de Jerusalém, eles continuarão naquele foco em que o mundo religioso começou a pregoar e continua dizendo: o povo judeu vai fazer uma aliança com o falso Messias, né? Este ensinamento falacioso, enganoso, mentiroso, ele continuará naqueles dias. Por isso, entre outros aspectos, né, a escuridão e o sofrimento se abaterá sobre as nações, porque continuarão rejeitando o verdadeiro Mashiach e a verdadeira palavra divina, até que realmente seja descortinada toda a escuridão entre as nações, ok? Então, no versículo 13, né, do capítulo 60 de Isaías, e até o versículo 15, até o versículo 16, que encerra aliás, que se encerra a parte de madeira para o templo, né? É uma descrição que nós temos aqui, né, nesse sentido, que fala sobre as gloriosas árvores do Líbano serão trazidas para você juntamente com ciprestes, pinheiros e buchos para glorificar o local de meu santuário. A construção do terceiro e definitivo templo, ela obedecerá o padrão de construção bíblica. As madeiras para o templo serão levadas para Jerusalém, para a construção do terceiro templo, né? Isso também será um sinal para as nações. E para os Benei Noa, entre as nações que estiverem nesse tempo, né? E que os dias de Mashiach seja para agora mesmo, amém, vem amém, né? Eles terão discernimento, Mashiach está aí, E aí os Benei Noa, entre as nações, estarão cada vez mais ativos para trazer este conhecimento para os não-judeus, para as nações. Porque o povo judeu, ele estará lá junto com os rabinos e os sábios, estará em Israel, estará em Jerusalém. É o cumprimento da profecia. Então, as nações, elas terão, né, no bom sentido, as responsabilidades dos Benei Noa.
os que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, esse nosso deserto, que acabamos de falar, essa faculdade que nós estamos atravessando por este deserto, neste aprendizado, lições e companhia limitada, é para nos fortalecer, fortalecer o nosso povo, Bnei Noach, fortalecer os nossos pequenos, as nossas crianças, para que quando esse momento chegar, certo, todos possam estar firmes na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, porque todo judeu retornará para Jerusalém, para Israel. Os nossos rabinos retornarão para lá também. Então esse período nosso, entre aspas, né, da nossa faculdade no deserto, é para que nós estejamos fortes aí, para quando o momento chegar, nós possamos não somente prevalecer e persistir, mas também para levar a outros o conhecimento, até que a verdadeira luz saia completamente de Jerusalém para as nações, onde então, nesse sentido, estará completando, aperfeiçoando o trabalho dos Bnei Noach entre as nações. Então vejam bem as responsabilidades que nós temos nos nossos dias atuais. Uma preparação real para aquilo que está por acontecer e não está distante. Ok? Então nos fala sobre a questão, né, da reconstrução, que também será mais um sinal de que, de fato, Mashiach já está entre nós. E do verso 17 até o verso 18, nos fala sobre o fim da corrupção. Então diz, no lugar do cobre que as nações tomaram de você, eu trarei o ouro. No lugar do ferro, eu trarei a prata. No lugar da madeira, eu trarei o cobre. E no lugar da pedra, trarei o ferro. No lugar do seu governo agressivo e explorador, eu farei um governo pacífico e amigável. E no lugar de seus coletores de débitos, os cobradores, eu colocarei pessoas que farão justiça. Não mais se escutará sobre a corrupção em sua terra, nem sobre roubos e ruínas em suas fronteiras. Você chamará suas muralhas de salvação de Deus, e seus portões, glória de Deus. Então, vamos compreender um pouquinho melhor, desculpe por estar avançando no horário, mas nós não podemos passar em branco com referência a esta porção do profeta, ok? Então, quando nós vemos aqui sobre no lugar do cobre eu vos trarei o ouro e etc e tal, nós estamos vendo aí tudo aquilo que foi roubado do povo judeu, principalmente com a segunda destruição pelos romanos, né, que levaram todas as riquezas, né, de Jerusalém e do templo, né, com exceção da verdadeira menorá. Eles não levaram a verdadeira menorá e também não levaram a arca, porque com a destruição do primeiro templo, a arca ela ficou oculta. Quando os babilônicos vieram para guerrear, destruir e dominar Israel e Jerusalém, a arca ela foi ocultada, segundo os nossos sábios. Então, os babilônicos não conseguiram também encontrar nem a arca e nem a verdadeira menorá. Levaram menorás secundárias, né, disfarçadas, em que o rei Salomão fez. Né? O rei Salomão ele fez mais de 10 menorot, ou candelabros, né, justamente para despistar do verdadeiro candelabro, da verdadeira menorá. Tanto é que a menorá, que ela é ondulada, né, arredondada, ela não é a menorá que está expressa na Torá. O formato que está ali na Torá, ela é totalmente diferente. Então, são menorote, candelabros disfarçados, né, para enganar os invasores. Isso aconteceu, Salomão teve essa sabedoria divina para o fazer. E o general Tito também.
Ele levou lá a grande menorá de Jerusalém, levou para Roma, e tem lá o arco de triunfo do general Tito, né, pela grande conquista de Jerusalém sobre o povo judeu, sobre o Deus de Israel, patati patatá, tudo falácias, etc. e tal, né? E tá lá o símbolo lá no arco do triunfo, uma menorá arredondada. O que ele levou foi uma falsa menorá. Deus é maravilhoso e o povo judeu é sábio, ok? Então, aqui ele está dizendo, tudo aquilo que foi roubado será restituído, ponto final. E isso não é somente dentro do aspecto material, a prata, o ouro, o cobre, patati patatá, mas dentro do aspecto singular espiritual. Ou seja, as nações roubaram a palavra, trouxeram a Torá e os escritos e os livros proféticos, trouxeram para as nações o grande tesouro do povo judeu, a Torá, os escritos, os cânticos, os livros poéticos, os livros proféticos, etc. Que ficou conhecido entre as nações como o chamado Antigo Testamento. Então as nações roubaram essa preciosidade e ela será devidamente restaurada também nos dias de Mashiach. A palavra, como diz, né, Isaías 2:11, né, a palavra, a Torá, sairá de Jerusalém para as nações. Então será restaurado o verdadeiro tesouro do povo judeu, de Israel, e esse verdadeiro tesouro, ele será compartilhado com as nações nos dias de Mashiach também, ok? Mas ainda há algo mais majestoso aqui para nós compreendermos. O verso 18 diz, não mais se escutará sobre corrupção. Vejam bem que o estado atual de Israel precisa ser restaurado. Há corrupção, há mentiras, e apesar de ser o único país do mundo que declara a fé monoteísta, com fundamento judaico, com os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Ainda assim, o seu estado de governo, né, político, ele é corrupto. Não vivem plenamente a Torá. Então, o próprio Estado de Israel precisa de restauração às suas raízes, né? Às suas veredas antigas. Ela será devidamente restaurada nos dias de Mashiach. Por isso, não mais se escutará sobre a corrupção em sua terra, ok? Nem sobre roubos ou ruínas em suas fronteiras, né? Então não haverá realmente alguém que venha trazer ruínas às fronteiras, danos às fronteiras de Israel. Agora aqui, na segunda parte do versículo 18, diz, você chamará suas muralhas de salvação de Deus e seus portões como glória de Deus. Então, as nações que não têm a sabedoria divina, o conhecimento através dos sábios do povo judeu, através das orientações dos rabinos, então eles ficam aqui escorregando no sabão, né? Muralhas e portões, né? Então ficam aí limitados ao físico, ao material. Mas o que é realmente que significa você chamará suas muralhas de salvação de Deus e seus portões glória de Deus. Ou seja, você chamará suas muralhas, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Do quê? Salvação de Deus. Está vendo como que a Torá é a salvação de Deus e não o Messias? O Messias não é a salvação, porque ele não é o Salvador. O Messias que se manifestará, o justo Messias, ele não é Salvador. Ele não tem este papel biblicamente de acordo com a luz da Torá e dos profetas.
O papel fundamental de Mashiach é restaurar o povo judeu às veredas antigas, que é a Torá, os 5 primeiros livros. É de fato trazer a verdadeira luz divina para Israel, para Jerusalém. Por que Mashiach ele não tem esse papel fundamental de Salvador? Porque, como está escrito tanto na Torá como no próprio livro de Isaías, né, entre outras passagens, Isaías capítulo 43, versos 9 a 11, Deus falando através do profeta: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Ele é o único Deus, ele é o único Salvador, o único Deus criador de todas as coisas. Está entendendo? Então aqui nós temos a palavra, né, como diz, escavando para poder encontrar o tesouro. E como que nós escavamos para encontrar esse tesouro? Através da sabedoria judaica, através do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Senão, não entendem. E aí acontece essa salada de maionese que os meios religiosos fazem. Pega simplesmente esse versículo, joga em cima do Messias que eles apresentam lá, né? E esse Messias acaba virando aí uma salada de maionese, não tem nada a ver com aquilo que está fundamentado. Ok? Então, essa é a questão. Então, o que é então suas muralhas? É a Torá. E o que significa os seus portões? Então, os seus portões são exatamente o quê? Os mandamentos divinos. A palavra divina que traz os mandamentos para os judeus, 613 mandamentos. Para o povo judeu, para o povo não judeu, os Benei Noa, traz o quê? Traz, de fato, as 7 leis de Noa, ou as 7 leis universais também, como é muito conhecida aí, por aí afora vai, né? Ou seja, os mandamentos para os judeus e para os não judeus. Nesse aspecto, estabelece de fato esta realidade, ok? Então, muralhas e portões, muralhas a Torá, portões a sua Torá. O verso 19 até o verso 19 e 20 nos fala: Deus será sua luz. Você não mais precisará do sol para a luz do dia, nem da lua para brilhar, né? Seus dias de luto cessarão, né? Sempre, pois Deus sempre será sua luz e fonte de todo o poder. Então aqui nos versos 19 e 20, nós temos de fato, né, após a redenção final, nós temos o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde aqui o profeta traz a palavra divina, Deus falando pela boca do profeta, em que não mais será necessário a luz do sol nem da lua. Por quê? Porque Deus será sempre a sua luz. Olam Rabá, mundo vindouro, a vida eterna. E os versos 21 e 22 nos fala sobre as pessoas serão justas. Seu povo será todo de justos, visto que o malvado não mais existirá, pois ele terá perecido. Eles herdarão a terra para sempre, jamais sendo exilados novamente. Eles são os brotos que eu plantei, o trabalho de minhas mãos, do qual me orgulho. A menor das tribos aumentará milhares de vezes o seu tamanho, e a mais nova das tribos, uma nação poderosa, como eu sou Deus, o Todo-Poderoso, eu apressarei a expansão da menor tribo na época da redenção. Aqui, esses 2 versículos 21 e 22 falam exatamente da redenção final, os dias de Mashiach, ok? Então, nós vemos aqui, dentro dessa porção, da 6ª porção do profeta, capítulo 60, verso 1 e 2, passado, presente, futuro. Futuro, presente e passado. Ao mesmo tempo, assim. Basta procurar, como diz a palavra
inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel. Analise do ponto de vista espiritual. Ok? Baruch Hashem, amados. Então é isso daí. Para hoje, ficamos então com o encerramento da nossa paraxá da semana, que Tavô. Desculpe o avanço do tempo, mas realmente a palavra é gloriosa. Por isso, um bom encerramento de Shabat, né? A Havdalah acontecerá às 18h35, ok? Hoje nós estaremos transmitindo lá da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, de Bauru para as Nações, a nossa Havdalah, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, né? E o seu filho Miguel, que estarão ali trazendo a Havdalah. E dali nós estaremos transmitindo para o Brasil e para as nações. Baruch Hashem, até mais!